Método Wesleyano Podcast apresenta. Graça e paz, amados irmãos, tudo bem? Estamos aqui hoje a iniciar a gravação de mais um episódio do Método Wesleyano Podcast. Hoje eu quero trazer um episódio de uma série que Deus colocou no meu coração. Como a maioria dos ouvintes sabe, eu tenho muitos amigos, muitas pessoas de grande estima para mim, que ou já foram ou não são do meio cristão. Mas o meu amor por elas é genuíno e é recíproco. E eu gostaria de iniciar uma série de modo que eu conseguisse trazê-las, porque não adianta eu vir aqui gravar para falar exclusivamente temas cristãos e não conseguir incluir essas pessoas que são tão importantes para mim. Então, para gravar hoje comigo, na série que a gente vai chamar de A Busca, né, eu trouxe meu amigo de longa data, que vocês podem encontrar a gente conversando num episódio gravado no podcast dele. Diga-se de passagem, no primeiro episódio eu tive a honra de ser convidado, no podcast 144, Guilherme de Carvalho. Corta. Guilherme Carvalho, não tem D. Não tem problema não. Não tem D. Pode falar, De Carvalho, tá bom. Desembora esse fio aí que você vai embaraçar nele aí. Ó, pode deixar. Tá? Corta só esses aleatórios, mas pode deixar eu falando. Não, Guilherme de Carvalho, pode deixar. Não vai deixar, ué, tem perigo não. Continua daí, do Guilherme De Carvalho, aí você dá só essa pausa pra eu poder, mais ou menos É aí que tá o segredo da edição. Sim, Você tem que começar o segundo take mais ou menos na posição e na posição e visualização da câmera. sim, Porque eu consigo cortar, cai, quando eu junto fica menos pior, sim, entendeu? sim. Não pode apresentar, eu entro. Aí a gente entra olhando na do meio. Tá. Eu vou voltar lá no busca. Então vai. Então, trazendo aqui para uma série que a gente vai chamar de A Busca. Hoje, um amigo muito especial que tem me ajudado muito nessa reestruturação do podcast, meu amigo, produtor, Guilherme Carvalho. E aí, meu amigo? Beleza, meu nome. Firme? Vamos nós. Tudo na santa Tudo na paz? paz. Isso Graças aí, a Deus. guerreiro. Obrigado pelo convite. Obrigado aí por ser o primeiro desse projeto seu. Sim, a gente não sabe A gente não em sabe que como. momento que vai É. ao ar, mas hoje é a gravação do Não piloto sei nem se da você é o série A primeiro Busca. também. Eu tô falando que você é o primeiro aqui, porque nós estamos gravando o É primeiro o do primeiro, é o projeto. primeiro. Mas suponhamos que você queira trazer outra pessoa, você joga o meu depois pra quando você quiser. Isso aí não muda nada. Gente, é um enorme prazer tê-lo comigo na mesa. Eu vou cruzar minha perna, que eu vou ficar de boa. Tranquilo. É uma pessoa que eu conheço há bastante tempo, a gente já trabalhou em alguns lugares juntos. Sim. E nesse último ano e meio pra cá, houve uma aproximação maior. O nosso laço de amizade se Sim, fortificou, sim. Acabou que a gente né? se Por conta, reaproximou, se né? Se é reaproximou. que pode dizer essa fala. Sim, por conta dos nossos amigos em comum e por conta de toda essa estrutura que a gente tem hoje aqui, graças a ele. Tudo começou com o sonho dele e eu comecei a conversar com ele sobre isso. Eu gosto, todos sabem que eu, né, tenho esse prazer de mexer com isso, falar de música, trazer tudo isso aí. E a gente começou nesse imbróglio. Eu convidei ele para essa ideia de transformar o estúdio musical dele, o home studio dele, numa área de podcast. E ele Abraçou a ideia, abraçou, gostou, né? e estamos aqui hoje. Graças a Deus. Evoluindo o método wesleyano e iniciando um projeto dele. Depois de muita insistência,
porque é um cara tanto quanto chato, sabe? Com as Muito, coisas. muito. Inclusive, eu tô vendo as coisas, tô vendo coisa pra consertar. Vocês vão vendo que a cada episódio vocês vão tá vendo alguma coisa melhor, alguma mudança, porque a gente tá trabalhando dia após dia O para processo entregar o criativo melhor. faz parte, né, cara? O processo criativo das coisas, ela não é único, exclusivo numa mão só de ida, não. É uma ida e volta e você tem que se readaptar. Sim, Tem que se readaptar, é isso. sim. Ô Gui, se apresenta aí. Mineiro, Mineiro, 30 e quantos anos? 30 e alguns. Não, vamos lá, vamos sério. Se eu estiver falando demais, você pode me interromper, viu? Uhum. Não se preocupa, não. Porque da mesma maneira que eu tô aprendendo a ser falante com você, tá vice-versa, né? Porque Sim, no meu episódio você falou pra cacete, né? Falou bastante. Então, provavelmente hoje é minha vez. tranquilo. Então, mineiro fake, né? Porque na real eu não sou mineiro, apesar de todos me conhecerem. Sim. Então, Guilherme Carvalho, 38 anos, nascido em São Paulo, com 5 anos de idade, minha família muda para Minas, Bom Jardim de Minas. E aí, Bom Jardim é o quê? É pro Bom nosso lado Jardim aqui, é sul ou é mais lá pra cima? Não, Bom Jardim é a zona da Mata Mineira, ela fica entre o eixo Caxambu e Juiz de Fora. Sim. Eu posso dizer que é meio caminho, 100 quilômetros para Caxambu, 100 quilômetros para Juiz de Fora. É Uhum. literalmente metade. E como que acontece a saída para Bom Jardim, né? Ou talvez se é isso que seja a proposta do seu episódio, você contar a história de todo mundo, como que aconteceu, ou Sim, se não. você já Vamos pretende, começar do começo até a gente é, chegar em como você chegou na igreja. ou se você pretende já chegar nesse ponto, porque aí Vamos chegar vai lá. ser muito variável, porque, né? Aí você fala assim, tá, mas você é de São Paulo, você criou em Minas, e aí, beleza, quando eu cheguei em Resende em 2005, todo mundo me conheceu por mineiro, porque realmente eu tinha vindo de lá, né? Sim. Mas a história ela começa lá em São Paulo. Meu pai é sergipano, com 1 ano de idade muda para São Paulo. Minha mãe, por coincidência, sei lá, eu acho que ela tinha alguns parentes que já moravam em São Paulo, ela foi passar um período lá. Meu pai e ela se conheceram e casaram, beleza. Eu tenho uma irmã de 30 e... Que 39? 39 tem eu, minha irmã tá 45, pô, eu acho. 45, 46. Datas não é comigo, tá? Isso aí você esquece. E aí, Se você nesse estiver meio. errando a idade dela, ela vai reclamar Não, nem depois. ligo pra ela. Eu tenho dia que eu não lembro a minha, pô, vou lembrar dela. Tem jeito. E aí, nesse meio tempo, meu pai é gerente de padaria em São Paulo, minha mãe dona de casa. Segundo a história que ela conta, nós não somos de berço evangélico, tá? Uhum. Começa por aí. Nunca fomos. Não temos uma raiz evangélica, não temos um direcionamento de nada. Essa história da minha mãe ir pra igreja eu também não sei até hoje, tá? Mas a história que ela conta que eu aprendi a andar dentro da igreja. Olha, A história que ela me conta é que a gente estava na igreja na época, em São Paulo ainda, eu pequeno, encostado no banco, em pé. Aí um dos membros da igreja tirou a cadeira. Achou que eu sabia andar, né? E viu que eu estava em pézinho, tirou a cadeira. Segundo ela, eu olhei assustado e fui andando para o colo dela. Então, os meus primeiros passos, de certa forma, foi dentro da igreja. interessante. E passou esse período. Minha mãe frequentou lá, isso, você vê, em 84, 85 para 86, né? Que eu já tinha um aninho. Eu sou de Sim. 85, um aninho e pouquinho. Nesse meio tempo, problemas familiares, meu pai e minha mãe. E aí, por que que a gente vem para Minas? Minha mãe, junto com o pai, na época de casamento, provavelmente problemas. Ela não entra em muitos detalhes. Tem coisas que eu acho que mãe priva a gente, né? Sim. Eu acho que, mesmo que você vai chegando numa certa idade de maturidade, eu acho que elas Você vai passando, né? ainda continuam nisso. Mas teve questão de bebida, teve questão de problemas, que aí eu também não vou entrar no mérito. E aí vende-se tudo em São Paulo, a casa que nós morávamos, e viemos para Minas Bom Jardim, que é onde é a família da minha mãe. A família do meu pai toda de São Sim. Paulo, né? Sim. Minhas tias, e aí a gente, teoricamente, minha mãe regressa Pra cidade para dela a de cidade Natal. natal dela para recomeçar a vida. E aí começa a longa história, né? Porque é o que eu falei, a gente não vem de berço evangélico, a gente não tinha esse viés, mas a minha mãe sempre frequentou, frequentou. Uhum. E aí onde que eu entro na igreja nesse meio tempo? Eu, com mais ou menos 8 anos, eu me interesso por música. Minha irmã já estava na igreja batista tradicional.
Sim. E aí eu entro nessa busca de aprender um instrumento, de querer gostar de música, tanto que hoje você vê a estrutura que eu tenho feito aqui. Eu comecei a aprender violão com uma irmã da igreja da minha irmã, a Iranete. Ela me ensinou o básico do violão, o básico do básico, e assim eu fui. A Batista, como sempre, é muito empenhada nessa questão do ensino, né? É, Até hoje. e aí ela se propôs a esse ensinamento. Só que, cara, a gente com 8 anos, 10 é muito Uhum. criança ainda, cara. Sim. A não ser que você realmente tenha esse dom, que isso é muito aflorado para você continuar nisso, né? E aí aprendi o básico e tudo, muito básico mesmo que ela me ensinou ali. Era saber tocar. O restante era comigo, não tinha jeito. Uhum. E aí nesse aprendizado, eu afastei da igreja, parei de ir também. Não me interessava, porque tinha alguma coisa diferente. E sua mãe não Minha mãe tava só. afastou. Nesse período, minha mãe já tinha. Meu pai nunca foi. Sim. Meu pai nunca foi. Minha mãe, que às vezes ia e nesse período afastou, minha irmã continuou na Batista. E eu ia, não ia, mas parece que eu. Acompanhando a sua irmã. Acompanhando a minha irmã. E parece que tava faltando alguma coisa, sabe? Tava estranho. E aí, de certa forma, outras coisas vão aparecendo e você vai optando, né? Aí, Uhum. beleza, saí, parei de tocar violão, larguei de mão. Eu me lembro que eu comecei a tocar de novo com uns 11. A quem viu falando assim tanto tempo parece que eu toco muito, nem é isso. Mas assim, aí com uns 11 eu voltei a tocar violão e conheci a vizinha que morava de frente, a, a Maria. Que a família da Maria e do seu Juca, todos eram da Assembleia. Todos eram da Assembleia. A família era muito tradicional assembleana, Sim. Ministério de Madureira. Tinha essa sede lá em Bom Jardim, que é muito antiga, existe até hoje. E aí ela me levou. Eu era muito amigo da filha dela, a Tatiane, e eles já iam muito lá. E ela falou, vamos comigo. E fui. Aí quando cheguei lá, era outra pegada. É completamente Outra diferente. pegada. Batista Assembleia é completamente Aí diferente. eu saio de um lugar onde é muito tradicional, muito Sim. tranquilo, e vou pro pentecostal, cara. Aí chego lá, parece que fez assim, ó. Aquele estalo. Falei, cara, é isso aqui que eu quero. Sair daqui mais não. E aí é onde eu me encanto com Isso aí você tinha entre 11 e Ah, 12 tinha anos. uns 11 para 12. Aí eu me lembro que eu fiquei lá no banco das crianças, eu tudo pequenininho, e eu já grande, né? Com uma vergonha danada de ficar lá, porque tem esse período, né? Sim. E aí é onde eu me encanto pela bateria. Onde eu me encanto pela bateria. Me lembro, assim, sentado no banco das crianças de frente, é como se fosse uma distância de uns 8, 10 metros, assim, de Uhum. distância, a bateria lá no canto. Eu me lembro que era uma bateria preta, dois pratos, assim, uma condução, um crash do lado de cá. Nem lembro marca, cara. Se você me perguntar, não lembro. E quem tocava era o Gisley, que era filho da Maria, dessa que me levou, irmão da Tatiane. Uhum. A família lá é muito gente boa, cara. Eu tenho contato com eles até hoje. E o Gisley é aquele baterista raizão, filho. Aquele baterista que, tipo, se você perguntar técnica, pô, não tem nada disso. O cara tocava. E fazia as firulas dele e aquela assembleia raiz mesmo, dos corinhos Sim. de fogo. Forrozão E, tocando. É. maluco, o troço era doido. Bom, bom. E aí eu encantei com aquilo. Falei, cara, eu quero aprender esse negócio. Quero aprender esse troço. E aí comecei a frequentar a Assembleia. Comecei a frequentar. E aí também, nesse meio tempo, até aprender a tocar a bateria, para chegar no contexto de aprender, teve uns processos, né? Sim. Criança também, né, cara? Aí eu me lembro que eu acho que eu comecei a querer aprender em torno disso aí, uns 13, 14 anos. E quem me ensinou nem foi o Gisley, na época, foi a Eliane. E aí tinha uma segunda família que eu também me aproximei muito depois, que foi a família do seu Sebastião e da Dona Neuza, que era composto da Dona Neuza, do seu Sebastião, que era participante da igreja, se eu não me engano, ele era diácono na época. E aí tinha as quatro filhas, a Rosana, a Andréia, a Adriana e a Eliane. Todas com um dom Musical. musical assim. Juntava as quatro, era o suficiente para o louvor estar pronto. Eliane tocava baixo, sabia um pouco de bateria, me propôs a ensinar. A Adriana tocava guitarra, a Rosana com a Andréia cantava. Primeira e segunda voz, cara, um negócio muito bonito. E aí eu aprendi a tocar bateria. Aos poucos, aí já fui crescendo, 15, 16 anos. Aí já vai passando pro grupo jovem. E aí as coisas vão acontecendo.
a gente começa a reunir mais, começa a ensaiar mais, eu começo a tocar, e aí Participar do Ministério de Louvor. participar mais, até o ponto de eu entrar e ficar, Sim. né? E ficar de vez. E a gente foi em outras igrejas, tocavam lá, tinha festividade, a gente ia. Então sempre muito presente, muito ativo ali, Uhum. né? Só que eu não sei se vai ser, não sei como que eu falaria nesse sentido. Só que ao mesmo tempo que as coisas são boas, tem o lado das provações em si, né? Quanto mais você entra, Você tem, mais coisa você você tem visualiza. muito mais experiência para dizer com isso, né? Uhum. E eu acho que ao mesmo tempo que quanto mais você se envolve, mais você observa e mais provação você passa, Sim. mais coisas se levantam. E aí as coisas começaram a acontecer. Aí período de namoro, né? A gente tá na igreja ali, namora aqui, jovem, Comum na igreja, comum na né? igreja. Não tô aqui para criticar e tampouco Uhum. dizer que eu fui santo. Não. É comum acontecer. Sim. E tem até que se preparar para isso, sabe? Eu acho Uhum. que eu tô muito tempo fora já. Eu saí realmente com 22 mais ou menos. 21 para 22. Eu tô com 39. Aí afastei mesmo. E aí teve esses períodos e tal, beleza. A igreja passou por um processo muito complexo, porque sempre tem um ou outro que nesse meio tempo não concorda com algumas coisas, Sim, sim. né? A Assembleia é muito rígida, a gente sabe, né? Hoje eu não sei como tá mais, mas na minha época era tradicional zona mesmo, Sim, sim. Isso sabe? aí que a gente tá falando, né? Anos 90, início dos anos 2000, né? Era tradicional mesmo. Sim. É, A gente bate idade, você tá falando de 15, 16 anos, a gente tá falando ali de início dos anos 2000. Ali ainda era era, muito, pô, era. muito rígido, muito fechado. Então não tinha muito esse negócio do que é hoje, não. Não. Reto projetor começou a aparecer já lá reto projetor que eu tô falando. Não tô falando nem desse negócio, como é que chama? Eu já fui o menininho da mídia de ficar trocando transparência no É reto. mesmo? Eu já fiz isso. Então, assim, não tô falando nem como é que é o nome, gente? Daquele negócio que projeta imagem, que é o digital hoje. Projetor. Projetor, né? É. Antigamente era o reto mesmo, Era o aquele negócio retro, esquisitão. Assim, uma caixa assim com a lâmpada é, que vem de é isso, dentro é e o isso aí. espelho inclinado pra frente. A novela que traz cara tudo torto, assim, Aham. confusão danada. Tinha que trocar rapidinho, né? Às vezes Isso era um aí, zino grande, lembra um zino grande do Asaf Borba, do Ademar? nossa, E rapaz. aí você tinha que trocar, não cabia dentro de a folha de A4 transparência, gente, que Tinha duas, três folhas antigamente que você tinha que ficar trocando. Oh, era meu uma folha Deus de do A4 céu. transparência que você imprimia, ou então você fazia com Na caneta de. mão, é. Até hoje existe caneta de retroprojetor. Caneta permanente, né? Caneta permanente, mas tem lugar que você compra com o nome de caneta para Reto retroprojetor, projetor, é. porque ela não apaga. E aí você, às vezes a letra era grande do louvor, você tinha que ir correndo no meio para passar o mãozão. Aí aparecia o seu mãozão no negócio. Você botava outro em É, essa cima. galera de hoje tá no céu, rapaz. A Hoje é mídia só de ficar no hoje computadorzinho assim na tela, na é. televisão, não A tem. luta, a luta era muito pior, rapaz. Essa É, galera é feia. verdade. E aí, cara, é o que eu tô falando. O Reto Projetor ele já veio num cenário pra gente lá de tempo de evolução. Mas Sim, e isso. E o engraçado que foi uma revolução, foi uma mudança drástica. Porque antigamente era Inim da harpa ali, ó. sim, isso aí. Era aquilo ali, meu Isso aí. irmão. Harpa cristã. E o músico da Assembleia é o que a galera sempre zoa e brinca. O cara que tocou na Assembleia, ele toca em qualquer Qualquer lugar. lugar. Qualquer lugar. Qualquer lugar. Até E, hoje é assim. e tanto que o nosso amigo Rick fala, cara, você tem um ouvido de ouro. Não é, cara, eu aprendi assim. Uhum. O cara cantava lá e eu tinha que achar a Você tinha que nota achar o dele. tom dele e não, Porque, é assim. porque chegou num determinado momento depois, nesse período que eu tava te falando da transição da igreja, eu passei de baterista para baixista, depois de baixista para guitarrista. Olha que maluquice. E eu não toco nada, nenhum dos três bem, tá, gente? Pelo amor de Deus, só pra não deixar claro, só pra deixar claro, Ele é humilde. sempre quebrei galho, não, é verdade, sempre quebrei o galho. E aí nesse Se você período der um onde, instrumento na mão dele, ele faz barulho, ele é humilde. alguma coisa faz. E aí nessa transição começa a ter as mudanças de pastor, começa a ter um que não concorda, e aí a gente já um pouco maior, não que tenha tanta maturidade pessoal, nem maturidade cristã, se é essa que eu posso usar a palavra, né? As coisas começam a não ser como era antes. Porque quando você inicia, você está naquele anseio, naquela vontade, naquela disposição. Tudo é legal, tudo é bacana, Sim. tudo é bonito, tudo te toca, tudo é bom, você está satisfeito, você está
naquela euforia do novo momento, né? Uhum. E isso tudo, cara, que eu tô te falando, apesar de ser tradicional, sem batismo, tá? Eu não era batizado nessa época. Caramba. Eu fui batizado numa outra questão, numa outra situação. Você foi. Olha que interessante, porque Não normalmente. tinha isso, cara. Não, é interessante Tanto que se eu não você tomava. comentar esse detalhe, porque normalmente na tradição assembleana, Tem que ser. você só. Isso aí, você só sobe pro púlpito para participar de alguma coisa se você for Não, eu batizado. nunca subi. Nunca subi. Não, mas você tocava. Eu participava ali. Porque na minha época lá, a igreja era. Hoje é tudo plano. Tudo, tudo na mesma linha, né? Sim. Antigamente tinha realmente, não sei como tá hoje, cara. Tinha lá o altar, o púlpito, todo mundo Onde subia lá. ficava o pastor e os presbíteros. É. Isso. Hoje não, hoje eu acho que a maioria das igrejas é tudo no mesmo É tudo plano, mesmo plano, né? né? O que eu acho Entendi. legal. Então você E pegou a aí, época do patamar, né? Que o instrumentista ficava embaixo e o instrumentista, o louvor em geral ficava embaixo isso, e o coisa. todo Entendi. mundo em cima. Então, eu nunca tive a oportunidade de ir lá na frente pra falar, eu nunca fiz nada disso. Até porque eu também não gostava. Sempre fui muito tímido, como até hoje ainda sou. Sim. Apesar de muita coisa mudar, né? Mas não participava, não tinha essa questão. Santa Ceia não tomava. Só que assim, também era uma época de uma certa escassez de músico, não tinha tantos assim. Entendi. Depois que foi chegando, então quem segurava a onda do louvor realmente era eu, Eliane, Rosana, Andréia, aí depois o Claudeci, que inclusive ele é até aqui de Coatis, se eu não me engano, ele até tá numa igreja lá agora, não sei se ele tá tomando frente de grupo jovem ou se ele tá mesmo na frente. Não sei. Eu converso com ele, mas eu não entro nessa questão mais. Gente boa toda a vida, adoro ele. É um cara que talvez eu possa até convidar ele pra trocar uma ideia contigo. É Interessante. interessante. O cara é muito gente boa. Ele é grandão, assim, magrelo. Tocava bateria pra caramba. Aí ele saiu daqui e foi pra lá. Aí a gente começou a ter outras mudanças, né? Uhum. E aí não é nesse momento que eu saio também. Aí nesse período eu ainda não saio. Surge uma segunda assembleia na cidade. Não, não, Não do mesmo ministério. não Madureira. Não, essa era do Ministério de Missões da Avenida dos Andradas, em Juiz de Fora. E eu não sabia, para mim só tinha Assembleia Madureira e eu ali era o que eu vivia. E aí essa igreja vem, aluga-se um espaço, começa a ter a congregação, surgem uns problemas de cá, todo mundo migrou para lá. E eu fiquei. Eu não queria ir. Me relutei aí, não quis. Todo mundo que você diz, Todo mundo até as praticamente, meninas que todo mundo, tocavam com você. todo mundo, todo mundo. As lá do começo que te ensinou, o Acabou pai delas migrando foi para e eles foram lá. também. Por conta dessa mudança de pastor, essa mudança de. Teve muitas umas mudanças de gerência, né, se é que eu Sim, posso dizer assim, né? E aí eu acho que não foi compatível com a ideia das pessoas, porque às vezes a gente muda, né, cara? Isso sim. é variável. Enfim, aí todo mundo foi pra lá, praticamente a igreja inteira, todo mundo migrou. Aí foi lá aquela situação, depois alguns voltaram, ficou nessa transição, às vezes acontecia de um irmão tá lá, o outro mesmo tá cá, mas nunca teve briga, nunca teve nada, pelo contrário. Existia essa esse link entre as duas. Mas aí eu fiquei, acabei não indo. Porque na minha cabeça, não, eu gosto daqui, eu quero ficar aqui. Só que aí as coisas vão mudando, cara. Vão apertando, né? As coisas vão. Aí vai entrando nova gestão, com outra cabeça, com outro projeto. Aí entra essa questão do batismo, que foi começado a ser cobrado. Isso eu ia falar, imaginei. Quando mudou o pastoreio, o pastor que entrou provavelmente deve ter Justo, te cara. apertado nesse sentido. Justo, porque faz parte, né, da questão Sim, da igreja. Tem que ser, cara. Tava errado? Não sei. Eu estava feliz e eu estava servindo a Deus do jeito que eu achava que eu estava certo. Não era o batismo que ia mudar a minha cabeça. não. Porque eu não me sentia preparado para aquilo. E talvez eu não me batizei até por isso. Porque eu nunca me senti preparado. Em momento nenhum chegou algo em mim que eu sentisse, não, agora é minha vez. E aí, resumo da história, eu fiquei com a guitarra na mão sozinho no louvor. Só eu. Labutando com aquilo, pelejando. Até que um belo dia o pastor me puxa a orelha do nada. Tava assim, eu sozinho tocando, tentando buscar o que dava pra tocar. Isso em culto. Em culto. Aí ele puxa minha orelha ali. E assim, essas meninas saem para essa segunda assembleia,
você acaba assumindo uma posição de liderança no Ministério Não, de não, Louvor? porque no final não tinha quase ninguém, velho. Então, Aí justamente por não ter quase ninguém, você assume a bronca, eu fiquei, velho. abraça a causa. Não tinha jeito. Então, Aí eu, mas você acaba se tornando um ponto de eu te falo que não é nem ponto de referência, ponto de Rafa. Eu não digo referência. nem que eu assumi a liderança, é porque não tinha. E eu cheguei a ficar sentado no banco e não tocar. Uhum, Aí ficava aquele culto murcho, sem nada. Aí eu falei, ah, cara, eu vou tentar fazer isso aqui. E aí eu comecei a fazer. Claro que eu sempre tive dificuldade, cara. É normal, né? Quando você tem uma estrutura de pessoas que sabem mais que você consegue acompanhar e você vai evoluindo. Mas você sozinho, já com dificuldade, o troço fica mais difícil ainda. sim. E aí, nesse momento, ele me chama a atenção porque não fiz certo, não fiz bem, não tava legal. Eu não, Isso em em culto. culto. Ele não é Não, aquela chamada não, eu no nem lembro. canto. Rafael, eu agradeço tanto a Deus que eu nem lembro dele, mas e que Deus tenha dado um bom caminho para ele, porque eu acho que ele errou ali. Sim. E aí foi onde eu vou para outra assembleia. Aí eu falei, não, vou ficar mais aqui. Mas eu ainda continuei na outra. Fui para lá. Aí a gente volta a ter o mesmo processo da Assembleia de Madureira, o mesmo grupo, voltamos a tocar, mas aí Porque já tava tinha. todo mundo lá já. Aí já. Sim, sim. Aí já teve uma outra realidade, porque aí a gente conheceu o outro lado, né? A gente não estava só com aquela visão ali da Assembleia de Madureira. A gente conheceu uma Assembleia onde já era. Porque o objetivo da Assembleia lá de Juiz de Fora, não que não tivesse a doutrina, né? Não que não Uhum. tivesse. Mas a pegada deles era diferente porque os objetivos eram missionário, Era fazer missão. era fazer missão. Então, existia cobrança, existia doutrina, existia planejamento. E aí fomos conhecer a sede de Juiz de Fora. Cara, muito bacana, muito legal. Missionário de tudo quanto é lugar, chegando, falando das propostas, falando de como foi. E aí a gente conheceu um lado diferente do evangelizar, né? Do Sim. ser cristão. E aí ficamos lá. Aí nesse meio tempo conheci uma menina, namorei ela um bom tempo. Não vou entrar em detalhes, não é o caso. Uhum. E aí ficamos esse período, namoramos, aí eu completando 18, período de exército, vou em Juiz de Fora, faço meu alistamento, não deu certo, nada resolveu. Constrói-se a sede da cidade, com suporte de todos os irmãos e da É, igreja porque de Juiz de Fora. porque Até até então era então era alugado. Até entendi. então era E alugado. aí com o crescimento eles veem a necessidade de expandir. Conseguiram comprar um terreno, desse terreno conseguimos construir a igreja. Me lembro que Bacana. eu trabalhei pro caramba lá também, ajudei muito. Arrependimento nenhum. Ajudamos a construir. Faz tempo até que eu não passo lá. Na próxima vez que eu for lá na cidade, eu vou lá ver como é que tá. Faz muito tempo que eu não vejo. Conseguimos construir a igreja num patamar assim de inauguração, ainda tinha umas coisinhas para fazer. Aí o pastor da época entregou a liderança, porque a missão dele era essa: ir para a cidade, montar a igreja, Plantar. Ele era um pastor construir plantador. e ir Uhum. embora. Aquilo acabou com todo mundo também. Porque assim, a gente se apegou muito a ele, né? E devia ser um cara acolhedor, né? Porque Demais, missionário demais, devia ser um cara demais, acolhedor. demais. Gente boa toda a vida, gente boa toda a vida. E aí a igreja manteve esse período, E quem assume quando ele sai? eu acho que foi o irmão Vem Ronaldo. alguém de Juiz de Não, era Fora de lá, ou era da cidade. Foi passado pro membro da cidade mesmo. Acho que era o pastor Ronaldo. Muito e tempo que eu não tinha vejo a também. vibe parecida com o que saiu? O Ronaldo era membro junto com a gente na época, né? E aí No depois ele. Madureira. Aí acabou que ele migrou pra lá também e foi crescendo. Super gente boa também. Só que era mais sério. Mais sério. Um pouco mais tradicional. Uhum. E aí, nesse meio tempo, essa minha namorada muda-se pra Juiz de Fora. O pai vai embora, ela muda para Juiz de Fora. Eu tentei ainda seguir um caminho de ir para Juiz de Fora, até porque Resende para mim não era uma linha não era um eixo que eu viria para cá. Sim. Nunca imaginei para vir para cá. Mas na minha cabeça, sem conhecer Resende, eu naquele período de transição de exército, eu falei assim, quero me alistar lá na AMAN. Eu falei isso para mim na época, quero me alistar na AMAN. Mas por que, mano? Lá é comum o pessoal conhecer, Na nossa época, pender pra cá? sim, na nossa época tinha alguns amigos que já conhecia, né? Já era militar, uns de fora, outro já estava aqui.
E aí a gente ficava sabendo, né? Sim. E aí eu falei assim, quero ir pra AMAN. Ah, a maior academia do Brasil, aquela coisa errada toda, né? Sim. E acabou que, do nada, eu inventei de alistar em Juiz de Fora. Eu queria ir pra lá, a namorada tava lá, e mais próximo da minha família. Apesar que não é nada, é a mesma distância. Não deu certo. E essa menina também era da igreja. Sim, Fazia sim, parte do sim, grupo. sim, sim, ativo. Então, quando ela se muda, ela provavelmente foi pra sede. Era a filha do pastor, cara. Eu não queria falar muito, não. Do que foi embora. É, Ah, eu não entendi. queria falar muito, não, mas você conseguiu extrair, né, seu miserável? Era a filha do pastor. E eu me batizo lá. Em Juiz de Fora. Não, lá em Bom Jardim, nessa igreja de Juiz de Fora, na Esse Assembleia de pastor na Messias. época te convenceu Ele que você que me estava batizou. preparado para Ele que para me passar por batizou. esse É. processo. E aí eu já É, tá. realmente, ele provavelmente foi uma pessoa que marcou a sua. Foi, nossa, eu gosto demais, cara. Eu gosto demais deles. E não foi pela situação de eu estar namorando filha dele, não. É Uhum, porque ali eu achei que era o meu lugar realmente. sim. E ali eu me senti Acolhido. pronto e acolhido para aquilo, né? E aí eles vão embora, né, para Juiz de Fora. Eu fico, tento ir para lá para manter esse relacionamento também, né? Não deu certo. Aí acabou que as coisas meio que deu uma debandeada. E aí eu vou trabalhar em Lima Duarte, já técnico de enfermagem na época. Isso 2003. 2003. Você formou ensino médio 2000, técnico também, igual é, eu? é. Eu fiz o médio técnico. Formado em 2002, com 17 não podia Igual eu. trabalhar. É, mesma coisa. Esperar fevereiro, completar 18. Sim, mesma história que a Mesma gente já história que a contou. gente já conversou, né? É, mesma história. E aí eu mudo para Lima Duarte. Lima Duarte, Lima no Duarte trecho mesmo. fica 50 quilômetros da minha cidade a 50 quilômetros de Juiz de Fora. Fala, seus pais moram ainda em Bom Jardim? Moro. Moram em Bom Meu Jardim. pai, minha mãe e minha irmã. Minha Legal. sobrinha que mudou para Lima Duarte agora recente também. A história meio que conflita. Não sei por que que Deus faz as coisas assim, mas ele quer que seja, que seja. Lima Duarte foi trabalhar no hospital. Eu fui trabalhar no hospital, na Santa Casa de lá. Lima Duarte é maior que Bom Jardim. Um pouco maior. Um pouco maior. Não É sei quantos porque habitantes, município para ter não. Santa Casa ele tem que ter um certo, É, eu não né? sei quantos habitantes tem lá, não. Sim, Mas me sim. acolheu lá. Entrei, tinha um amigo trabalhando na época. Nisso a relação já tinha acabado com a menina, com a abençoada, quando você foi trabalhar Já, em Lima Duarte. já. Acho que já. Mas e você se muda ou você continua com seus pais em Deixa Bom eu tentar. Jardim? Só... Não, não tinha como me voltar, não. Eu mudei. Eu já tinha terminado, sim. Já tinha E terminado, aí sim. nessa mudança, Já tinha você terminado. quando vai para Lima Duarte encontra um local Então, para aí, congregar? aí nesse meio tempo, acaba o namoro, aí você começa, a vida adulta bate nas tuas costas, né, cara? Sim. E aí eu O falei assim, exército não deu nada, não então deu você vai correr atrás nada, do seu. putz, não teve jeito. E aí Uhum. nisso eu já tinha meio que afastado realmente da igreja. Acabei o curso de enfermagem na época e eu já tava meio afastando. Eu ainda, é porque eu sou meio ruim de A saída, vamos tentar achar uma situação. A saída do pastor, que era uma pessoa a gente muito perdeu, próxima, até porque você se relacionava com a filha dele. a gente perdeu a referência. A saída dele, o afastamento dele, a mudança de liderança, mais uma vez, né? De forma, vamos dizer assim, traumática, porque da primeira vez foi e não foi legal, porque você viveu uma experiência ruim Uhum, sozinho, uhum. porque quem era sua retaguarda tinha migrado, tinha dado linha, Sim, sim. e aí muda de novo. Você acha que isso influenciou no Não, fato de você se afastar um tanto da igreja? não, não. A saída deles, né, e a volta para a cidade de referência deles, e eu continuei ainda. Só que aí é aquilo. E continuou normal, tocando com o pessoal, participando. Sim, sim, dentro do possível, mas eu já estava mais afastado, eu já não estava tão próximo mais. As coisas foram acontecendo, eu fui me afastando. E aí quando eu vou para Lima Duarte, eu já vou fora da igreja, dali. Quando eu chego lá, eu conheci uma assembleia também que eu tentei ir, mas sozinho na cidade, não conhecia ninguém. Não apareceu ninguém. Tipo um exemplo igual você hoje. Você hoje a gente tem essa relação muito próxima. Sim, Se você me faz o convite para ir lá na sua igreja, eu tô indo através da sua referência, sim. né? Eu tô sendo convidado por você. E eu não, eu fui, porta aberta, entrei, fiquei.
E o que eu achei mais interessante, e eu não sei se é a rotina de vocês lá, e se for, aprenda com os erros dos outros. Seja acolhedor, eu acredito que vocês sejam, são. Sim, sim. Acredito que sempre Não, vai ter alguém. E eu não é acho que sem sim isso de ser, não. É sem sim de com o tempo, a igreja aprendeu que isso é necessário. é muito Porque estranho. durante muitos anos, Gui, a igreja trabalhava assim. Se você tá indo, se você entrou, é porque o Espírito Santo te levou ali. Sim, Só que aí também ninguém se manifestava. O não máximo que tem como. acontecia era naquela hora do visitante, né? Do É. louvorzinho. Que é a pior hora pra Visitante, quem tá lá. seja bem-vindo. Isso, E aí vem isso é a todo coisa. mundo apertar sua mão do nada, mas a pessoa aperta Deus que me sua perdoe, mão. quase que eu falei um palavrão aqui. Não, a pessoa aperta sua mão, não olha no seu olho, É, não tem não, empatia. não passa empatia. Ela só vai lá e aperta sua mão. Obrigação. No máximo, E isso essa, aí. e Porque essa, normalmente quem tá cantando tá falando. Não, vai lá no visitante. não, e essa é a pior hora pra quem está indo pela primeira vez ou que nunca Porque conheceu. ele virou Ele, holofote, né? ele vira o O centro das centro das atenções. atenções. E se for alguém tímido, acaba com a Porque pessoa. aquilo ali Né? é uma merda. É. Eu falo que isso tinha que ser abolido de dentro das igrejas. Não, hoje não acontece mais, não. Né? Então, que bom. Hoje não acontece mais, Que não. bom, porque naquele momento, você às vezes, você não quer nem ser visto. Sim, Às vezes você quer entrar, você fica ali ó, sentado atrás de uma coluna, onde você se vê ali, você quer estar ali, mas você não quer ser visto. sim. Mas isso também não quer dizer que não possa ter alguém que possa ir lá te dar uma boa noite, tá precisando de alguma coisa, tá ferido. Não sei como que é a abordagem. Tem que ter pessoas que eu acredito que Deus levanta para ter esse tipo de preparo, ou que tenha esse tipo de dom, sei lá. Porque É uma você. coisa que. É uma coisa que Deus já tocou muito em mim. E ainda toca. Eu bato muito nessa tecla. Galera, se a gente tiver, às vezes, bocejando ou coçando muito o olho, é que a gente tá virado de plantão, nós dois. É os dois. Eu fui dormir hoje, sei lá que hora. Eu fui, era duas e pouca. Era Eu tô duas e pouca. pregado também. Então, Mas é por uma é, boa causa. é, é, Deus ainda toca muito, mas já tocou mais. Justamente isso. Entrar um jovem que seja, principalmente eu evito, né? Sempre evitei, sempre instruí isso. Homem aborda homem, mulher aborda Sim, mulher, sim, para evitar dor de cabeça. sim, Então entrou um jovem, eu sim. vi que ele tá ali quietinho, normalmente senta na última fileira, Normal, lá no cantinho da normal. Ninguém parede. quer ser O visto, cara cara. tá ali. Cara, já peguei, já fui É isso lá, aí. aperto, dou a paz, dou boa noite, entendeu? No momento de Às oração. vezes o cara nem quer que ninguém aborda, mas Sim, não, depois ele fala, pô, bacana, aquele mas se cara foi você lá se falar aproximar, comigo. isso aí, fica ali no momento de oração, abraça a hora junto, pergunta o nome, pergunta da onde é. Começa, desculpa, gente, a puxar assunto com a pessoa, assim, de modo a não atrapalhar o andamento que ela está prestando Claro. atenção no que está Ou que acontecendo, seja, ou que. mas para gerar um mínimo de É isso aí. empatia, Ou que entendeu? tem alguém na portaria que possa minimamente acolher quando estiver chegando. Sim, porque aí chama a atenção do cara. A próxima vez que ele voltar, ele vai te procurar, porque Sim, ele você virou você vira referência dele. referência. E aí é E diferente foi isso que eu não tive. do que acontecer isso aí que você falou. É. Do meio do visitante. Não, Não, pelo amor gente. de Deus, isso Não. aí, cara, não, isso aí não. Sabe? É um detalhe Isso que aí não. a gente tentou, infelizmente a gente não Mudou, conseguiu dar cara, as coisas prosseguimento, mudaram. mas outras igrejas conseguem fazer isso. Você chegar, você pegar com calma uma abordagem não traumática, com calma. Você chegar na pessoa, pegar os dados dela, pegar o nome, entendeu? Na hora de ir Sim, embora, sim, pega o cara, zap sim, dela. sim. E às É. vezes, pô, no meio da semana, e aí, fulano, como é que você tá? O que Pô, acontece, bacana. cara? E para você ver que isso aconteceu, aí voltando lá, pra gente não Uhum. perder a linha do que a gente tava falando. Eu migro de Bom Jardim para trabalhar em Lima Duarte, vejo uma igreja, opto por ir nela. Uma igreja da Eu, onde você é, você conhece a eu estrutura da sei igreja. onde é a igreja lá hoje, mas se você me perguntar qual é o título, né, tipo igual a Assembleia Madureira, não Sim, lembro. E não lembro das pessoas que estão lá. Não fizeram diferença para mim. sim, Porque assim, se eu não fui acolhido, se não fui recebido, e quando eu fui recebido já, tipo, agora no terceiro ou quarta vez que eu ia, não fez sentido, não marcou em nada. Aí foi onde eu saio de vez. Saio de vez praticamente. E como que eu venho parar em Resende, né?
A minha vinda para Resende foi 2 anos e meio depois de estar em Lima Duarte. Trabalhei lá por Você dois anos chegou e então meio. junto comigo. É, 2005. Uhum. 4, 5. É, eu vim para cá mais ou menos. Eu chego em Itatiaia em outubro de 2005. Não, eu vim um pouquinho antes. Eu vim depois do carnaval. E já Março, veio na abril. época empregado. Nada. Empregado o quê? E como é que você. Eu tenho 3 tios que moram aqui, né? Hum, Eu tenho um que mora no Surubi, que foi o que me convidou a vir. A minha tia, que na época morava no Paraíso, hoje mora aqui no Aliança. E o outro que até faleceu recentemente, que morava no Surubi também. esses Eu, dias são por pai pai da da minha minha mãe. mãe. Da minha mãe. Todos da minha mãe. E aí, esse meu tio do Surubi, que ele é da Maranata, aqui. Olha, legal. Ele é da Maranata. Não me chamou por causa disso também, não. Eu me lembro que lá em Lima Duarte as coisas já não estavam tão bem. Passei momentos bons e ruins, mais Esse ruins. período todo que você ficou na igreja, ali em Bom Jardim, todo esse processo, a sua irmã se manteve na A minha igreja? irmã tá até hoje. E a sua mãe em A algum minha mãe momento. começou a voltar agora de novo. Não, mas quando você estava, ela esteve também com Minha você? Ou mãe? ela só Sim, sim. visitava Não, e. não, ela teve um período. Ela foi muito. A minha mãe, ela oscila muito. Ela teve um período, Uhum. aí saiu, voltou. Agora ela tá começando a ir de novo. E Feliz ela por gostou ela. da Assembleia quando ela esteve com você na Sim, Assembleia? sim, sim. Minha mãe tem um conhecimento muito amplo, cara. Minha mãe tem um conhecimento muito grande. Você olha nela, você não dá nada, mas bichinha dá nada. Mas eu falo que ela é safada. Fala, você é sem vergonha, cara. Você uma hora vai voltar pela dor, porque. Mas ela tá indo de novo, fiquei feliz, fiquei satisfeito. Meu pai não, continuou do Mas jeito nunca foi, dele. seu pai nunca. Nunca impedi, nunca foi. Eu acho que ele foi umas 2, 3 vezes, sei lá. Não, mas nunca foi assim, assíduo, igual você, sua mãe e sua irmã. Não, Não. não, Ele ia lá, não. assim, esporádico, É, visitar, ver você tocar alguma coisa, mas mas nunca foi ativo. participar nunca Não, foi. não, Entendi. não, nunca foi. Aí hoje eu tenho o mesmo pensamento que ele, né? Hipocrisia que eu não consigo mais digerir, sabe? E eu vou chegar lá. Sim. Aí nesse tempo cronológico aí de eu ir pra Lima Duarte, eu afastei mesmo e tal. Aí onde que eu venho pra Resende? As coisas lá não estavam boas financeiramente, tava salário baixo, pagando Morar sozinho aluguel, tem um morando custo. sozinho, Tem um custo. dificuldade, o salário Uhum. na época era R$ 280. Misericórdia. Então assim, Eu lembro. eu passei momentos difíceis, Eu lembro. rapaz. Passei momentos difíceis. A família me ajudou muito. Esse dia eu tava E, olhando a minha carteira do SAMI. Quando eu saí do SAMI, na carteira era R$ 563. pois é, eu me lembro disso. R$ 280. Eu me lembro que eu pagava as contas quando dava pra comer, beleza. Aí é depois que você sai da igreja, você vai conhecer outras realidades, né, cara? Sim. Aí eu saí, E em Lima, viver um lá pouco em do Lima que é. Duarte, você teve essa experiência, que não foi boa, mas também depois não procurou outros lugares. Não, Assim, não, deixa eu ir lá na não. Batista ver como Não, é que é. não, fui nada. Não, Aí ali o foi, troço, já tava. já tava desandado já. Entendi. Aí eu falei, agora isso aqui não é pra mim mais não. Mas lá atrás, ainda na Assembleia, na transição da primeira Madureira pra outra, quando eu tive aquela chamada de atenção do pastor, que eu acho que foi sem necessidade, ali eu já tinha passado por um momento de cair o pano da minha cara e falar assim, cara, o cara que tá lá em cima, ele é mais pecador do que eu, cara. Sim. O cara tá fazendo mais besteira do que eu aqui embaixo. Quem é ele para chamar minha atenção aqui? Uhum. Se eu tô aqui fazendo um serviço para Deus que eu gosto de fazer. Então ali eu acho que o cara E para Deus, não para não ele. para ele, Isso aí. não era luxo dele não, ele não, Não. por mais que ele fosse líder de alguma coisa, quem é ele para falar daquele jeito? Então ali já tinha ido. O troço ali já tinha desandado. E aí foi onde eu opto para ir para outra igreja e eu revivi tudo de novo. E aí foi onde eu me senti preparado para estar lá no batismo. E eu fiquei por mais um bom tempo, tanto que eu fui para Lima Duarte com 18, eu vim para Resende com 20 e pouquinho. Aí nesse período de termo de namoro, morar em outra cidade, aí que você vai conhecendo as realidades e aí realmente eu afastei de vez. Mas aí eu venho para Resende, na época, eu tinha acabado de pedir demissão do serviço de lá e estava em casa, era um carnaval. E aí esse meu tio que mora no Surubi falou: o que você tá fazendo aí, cara? Eu falei: pedi conta do meu serviço lá e tô aqui. Já vim embora pra casa que não deu pra ficar lá não. Ele: vamos embora pra Resende.
Vamos lá, a gente arruma alguma coisa pra você lá. Se ele falou brincando, eu não sei. Você pegou as coisas e Se veio. ele falou por obrigação, eu também não sei. Eu tenho um pouco contato com ele hoje, né? A gente se vê mais assim, enquanto família, quando eu tô na minha mãe, ele tá lá. É, me deu um suporte aqui. Eu fiquei 3 meses morando com ele, depois eu fui morar com a minha tia no Paraíso. Mas não foi, cara. Ali foi toque de Deus pra eu vir pra cá, sabe? Sim. Ele me chamou e eu falei, beleza. Me lembro como se fosse hoje. Eu tinha R$ 400. Ajudei ele lá pra comprar as coisas. No período que eu ia morar lá, na casinha que ele tinha no fundo. Peguei R$ 50, guardei, que eu falei, se tudo der errado, eu tenho dinheiro pra voltar pra casa. E aí ele, por ser da Maranata, quando eu chego aqui, eu começo a ir com ele lá. Não gostei também, porque não era o que me interessava, né? Era Uhum. outra realidade, cara. Eu era do pentecostal, eu gostava do barulho que era o negócio. E aí, logo depois, eu comecei eu descobri que tinha uma assembleia também no bairro, lá no Surubi, na rua até do Leandro, cara. Sim. Do Leandro lá, que trabalhou com a gente. Tinha uma igreja no final da rua dele, comecei a frequentar ali, fui ficando ali, que a sede é da Assembleia da Descida do Montese ali, da Sim. Catedral A lá agora. catedral em frente ao Patiamix. Isso, que na época não era ali. Não, Na era lá no época era Manejo. lá no Manejo, perto do antigo posto de gasolina onde a Droga Isso, onde Raia a hoje. raia. Isso aí. Aí eu cheguei lá também e tal. Só que, cara, desde então eu nunca mais consegui voltar, fixar Não e houve permanecer. conexão. Não, Não não houve tive, conexão. não tive. E aí isso ficou na minha cabeça. Eu nunca mais consegui olhar para quem tá lá em cima e ter essa vontade de voltar. Uhum. E hoje, cara, não sei se a gente chega no encerramento do que eu tenho para falar, do que eu tenho para te passar de experiência, que eu acho que você não imaginava que era isso, né? Não. Ó, posso falar pra você que tá saindo. A história tá mais muito Do que interessante. você imaginava. Tá muito gostoso ouvir Pois você é, falar. pois é, eu E fiquei assim, preocupado com isso. são pontos Eu fiquei preocupado com que. isso. São Que eu falei se o pontos que. Rafael vai assustar um pouco. Não, são pontos que me chamam a atenção. E assim, cai justamente na proposta. Na proposta desse a busca, Talvez era porque tinha que sabe? ser eu mesmo Porque primeiro, não? a busca tinha, tinha. E a Talvez era gente pra vai ser assim. segurar um pouco, mas quando soltar, eu queria que Talvez soltasse você segurando. em primeiro. Porque a busca, né? Até o nome foi ele que deu, que eu tava muito ruim para achar um nome para essa série. Não é nem a sua busca, é a minha busca de entender o porquê que os meus amigos, pessoas que eu tenho tanta estima, que são tão próximos de mim, hoje têm vivenciado situações comigo e me Sim, ajudado sim, em sim, sim. situações, não estão mais, já fizeram parte do meio, não. Por que que Deus me levou até vocês? Sim, Porque é uma coisa que a gente estava conversando sábado. Todos vocês falam isso para mim. As pessoas têm que conhecer o que é. Você comentou isso e isso me chamou a atenção. O crente é fanático, né? No sim, sim. A trabalho, no gente falou isso ambiente. No agora, pô. ambiente, a gente falou no sábado isso. E o que sou eu? Eu sei que você esteve. Você já me falou disso há muito tempo. Eu O só não entrei em Rick, detalhes pra você. isso aí, o Rick já participou. O Wendel já foi o Leia de terno e Bíblia do braço. É, pô, Pra cima e pra baixo. E eu não fico atrás de vocês igual um doido. Tem que voltar, tem que isso, que Deus. não. Não. Cada um sabe onde seu calo Hoje eu aperta. falo pra você que eu uso a frase que você falou no meu episódio, quando a gente iniciou. Quando eu falei pra você que ia ficar até maçante e repetitivo você entrar agora com o primeiro episódio, o início comigo, Uhum. vai ficar um troço esquisito, porque o meu projeto iniciou com você e o seu tá iniciando comigo. Ou isso vai dar muito certo, ou essa proposta tinha que ser assim, Sim. porque tem que ser, ou é eu que sou chatão mesmo, igual você falou. Entendeu? Não, mas antes de a gente publicar o episódio dessa série, que isso vai ser uma série dentro do podcast. Sim, Igual é o Enfermagem por Trás da Máscara. É uma sim, série dentro do, sim. do É, podcast vai ter as 44. temporadas aí que a gente Isso vai aí. criar. Não, a gente vai publicar outros Sim, sim. episódios antes disso. Mas é interessante. E assim, você me traz à luz a uma situação que já me incomoda dentro da igreja há algum tempo. Que é isso. Eu já vivenciei algo semelhante.
eu cheguei a comentar no nosso episódio anterior, eu passei 6 meses, Sim, mas não aconteceu sim. assim. Talvez não aconteceu como você, porque eu já era casado e já tinha filho. Talvez se eu tivesse solteiro quando eu vivenciei, quando eu passei esse Talvez você período, teria afastado eu igual eu teria fiz. afastado igual vocês. Sim. Hoje eu falo pra você que eu não é que eu me arrependa, não, sabe? Sim, Maturidade, é o que eu te falei, a vida adulta ela bate na na porta. porta e independe do seu querer. Uhum, A vida ela bate na porta ali, meu filho, vamos crescer porque acabou. uhum, E aí quando você tem essa realidade e você vê a dificuldade que é ser cristão, eu não uso a palavra crente, nunca usei, uhum. detesto. Um crente é todo aquele que crê Até em o alguma demônio coisa. é, Isso aí. sabe? Então não dá. Agora, o cristão é aquele que tenta ao máximo imitar Cristo. É, e aí, cara, quando eu me vejo nessa realidade, eu venho pra Resende, como eu te falei, fiz essas tentativas de também, porque eu gosto, cara, no fundo eu gosto, Uhum, eu gosto. Hoje não é mais o que eu vejo pra minha concepção de vida. uhum, Tanto que a minha filha hoje participa da igreja católica. Minha filha hoje fez lá os cursos de coroinha, os negocinhos tudo dela lá, porque a família dela é do catolicismo. uhum. Aí você vai falar assim, mas isso nunca te incomodou? Pelo contrário. Não, mas não tem que incomodar mesmo. Pelo contrário, Ah, porque assim, eu sou muito criticado porque eu tive, até foi uma das pessoas que trouxe a latência para isso na minha vida. Eu sempre, com, né, desde o meu início no estudo da teologia, eu sempre entendi que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela é a mãe de todas as igrejas. sim, mano, o protestante, É ali que começa é, tudo. o protestante veio em Houve os função seus disso. problemas, né? Que A aí gente não tá aqui pra gerou, discutir isso. que aí gerou ali né, em 1500 a Reforma A nossa Protestante, função não tá aqui que eu pra falo isso. que hoje era necessário ter uma Reforma Protestante parte 2 dentro da Igreja Evangélica. Tá? Só um instante, gente, só um minuto. Sermão, tá ligado? É. Tive que atender uma ligação aqui, meu irmão. Eu tinha chamado ele para vir mais cedo aqui, mas ele só conseguiu vir agora há pouco. Então vamos dar sequência aqui no que Vamos a gente tentar. estava. Vamos tentar achar o fio da meada. A gente já chegou em Resende. Você falou que aqui você não conseguiu se achar em nenhum ambiente de igreja. E a gente estava falando Eu tô sobre, tentando lembrar. não, a gente estava falando sobre como o tema, né, da série A Busca não é sobre os convidados buscando algo, é sobre eu buscando cada vez mais pegar essa experiência que você está me passando, que mais uma vez a gente já comentou aqui, assim, a sua história está muito melhor do que eu imaginava para mim, me enriquecendo muito. Uhum. Você pontuando para mim situações, está me enriquecendo muito mesmo. Eu Eu acho até que vai ser um grande aprendizado pra você nisso, né? sim, sim, Talvez até pra e botar em prática no dia a dia hoje atual. botar em prática É, porque pode ser. é um projeto que eu já comecei hoje dentro da minha igreja local onde eu estou. A minha igreja local, ela tem o hábito de a cada 2 anos reunir o que a gente chama de concílio. E nessa reunião há possibilidade do pastor ser reconduzido para outra unidade e Sim, vira um pastor novo. sim, E a gente sabe que toda a transição pastoral, sim. o que acontece? A igreja esvazia. Dá uma. Dissolve, então É, então, eu tento, pelo menos para a liderança, agora eu preciso levar isso para os membros, o banco. Mas para a liderança, eu já ensinei e continuo a apontar para eles. Nós somos a igreja metodista Helena Central de Itatiaia, onde eu congrego hoje. Eu falo para eles, nós somos essa igreja. O pastor está aqui para administrar e conduzir. Não é o sim, pastor que é. Então, se ele sim. sair e vier outro, Continua a nós mesma coisa. continuamos. Então, nessa linha de raciocínio sua, né? Eu acho que
se eu conseguir lembrar onde a gente tinha parado por conta da ligação que você recebeu. Eu acho que eu estava na parte onde eu estava dizendo para você que o fato de não estar na igreja Uhum. não quer dizer que eu não tenha o meu conhecimento, que eu não tenha a minha ideologia religiosa, a minha Sim. crença, e hoje eu vivo Deus em casa, cara, Uhum. né? E aí, aproveitando esse mesmo gancho, eu acho que o fato de eu não ser hoje intitulado cristão de uma denominação em específico, isso não quer dizer que eu sou um cara afastado, desviado, que é o termo que a gente usa, e do mundo louco, Deus dizendo assim, o endemoniado louco. Não é isso, cara. Uhum. Então, hoje a minha realidade, eu posso dizer, ainda aproveitando esse mesmo gancho seu, que eu sou a minha própria igreja. Sim. Porque eu continuo acreditando em Deus, eu continuo acreditando na minha fé, né? Eu tenho isso, eu tenho esse temor ainda, eu tenho respeito, eu respeito você que é cristão, eu respeito as outras denominações, eu só não gosto do fanatismo, que é aquilo que a gente conversou. Sim. E quando você vem com esse projeto que eu te dou esse nome à busca, isso surgiu numa madrugada maluca minha aqui em casa. Uhum. Porque as coisas é assim. Eu falei, cara, esse nome é interessante pro Rafael. Eu acho que é isso. Rafa, é isso que você acha que é legal? Cara, se você colheu e te tocou e achou interessante que é Uhum. isso. É, Entendeu? porque mais uma vez, é aquilo que vocês falam, gente, eu já comentei isso aqui, eu vou repetir. Vocês, muitas vezes a gente se dá bem, vocês gostam de sentar comigo, de me colocar na roda para conversar, por quê? Porque eu entro para contribuir. Eu não fico corrigindo, eu não Não, fico não. E reprimindo, eu eu não acho que fico é isso aí que eu resmungando. te respeito. E é ali que eu te entendo como um cristão. Eu posso dizer que por mais que você seja um cara ainda raiz, que acredita na base da coisa, você também tem uma mente aberta, ampliada do que é ser cristão e do que é ser jovem. Sim. Você tem a minha idade, pô. E Uhum. você ser líder de alguma coisa e entender que o jovem está chegando com outro contexto. E se você vem com chicote, com ferro e fogo, meu irmão, não Não, você não fica um. consegue, não fica ninguém. E foi isso que aconteceu comigo lá atrás. E hoje, se eu tô fora, não foi por culpa disso, não. É porque a vida virou de ponta cabeça, foram outras Sim. situações. E eu não me considero menos filho de, porque eu tô fora, não, cara. Não, Pelo não. contrário, pelo contrário. E Tudo que eu olho hoje, não tá tudo que eu errado, não. conquistei, e onde a minha filha está indo, e como as coisas estão caminhando, é pelo simples fato de eu ser grato por tudo isso que Sim, acontece. sim. É interessante que você tem essa consciência espiritual. Sim, eu Então sei você disso, cara. consegue ver os acontecimentos e entender Sim, quando é Deus agindo na sua vida. eu vejo Quando é isso muito Deus claro, muito permitindo que claro. as coisas cheguem àquele ponto. Eu vejo isso Sabe? muito claro todo dia, toda hora. Toda hora. Isso é muito legal. Eu vejo isso acontecer toda hora. Então, eu acho que esse projeto seu não vai ser tão fácil. Não. Não vai ser tão fácil. Vai ser um aprendizado gigantesco. Sim, porque é aquilo que você falou. Que você vai Eu quero ouvir. pegar essas experiências, a sua experiência. Depois a gente vai trazer um outro amigo nosso, buscar a experiência dele. E eu quero transformar isso em algo palpável, em algo real. Que eu consiga levar Sim, você vai ter que tirar isso alguma pro coisa. meu meio. Isso aí, que eu Você, consiga levar pro meu meio. você vai ter que tirar alguma Entendeu? coisa de importante aqui. Alguma coisa que vai te trazer resposta do que você está buscando. Sim, Dessa sua busca hoje. sim, sim. Entendeu? E eu falo, cara, que ter você como amigo de trabalho, ter você como parceiro agora nesses projetos que a gente está idealizando, você já vem de um berço evangélico, você já Uhum, tem uma estrutura de muitos anos, você chegou num patamar que o fanatismo não existe. É diferente daquela criança, é o exemplo, se a gente pode trazer essa analogia, uma criança que acabou de ganhar esse brinquedo. Ele fica louco com aquilo. E ele quer contar para todo mundo. Ó, o Zé vai pular. Safado. Aí a o criança Zé é um gato, tá? Só já pra vocês já ele saberem pula quem é que é o aqui. Zé. Ele vai andar na mesa. Eu sabia que isso ia acontecer um dia. Não, tudo bem. Depois você que lute, velho. Então, quando a criança ela ganha aquele brinquedo,
ela acha aquilo tão bacana e tão legal. O que eu falei? Vem pra cá, ô safado. Sai daí. Vem. Deixa a gente acabar a conversa. Vem cá. Vem aqui. Vem. Aqui. Você vai ser a fama da coisa do teu episódio. Então, quando a criança, voltando aqui, né? A criança ganha aquele brinquedo e ela acha aquilo tão fenomenal e ela acha aquilo tão Ela quer maravilhoso mostrar pra todo que mundo. ela acha que todo mundo tem que ter aquele brinquedo e que Sim. todo mundo tem que achar aquele brinquedo tão sinistro e tão maravilhoso quanto ela acha. E isso passa a ser ruim, cara, porque automaticamente você fica chato. Sim. Você quer impor pro outro aquilo que você acha seu. E não é assim, cara. Não pode ser dessa maneira. Não é assim. E aí entra nessa questão do fanatismo. Você E falou. aí é onde você é o diferencial da coisa. A gente conversa de religião lá hoje, eu não converso, ó, lá vem de novo. A gente não conversa no mesmo patamar, porque você é um estudioso da coisa. Você continua no meio, você busca conhecimento. Eu não. O conhecimento que eu tive foi das minhas experiências, o conhecimento pouco que eu vivo no dia a dia, e é isso. Mas ainda assim a gente consegue ter um diálogo e uma discussão Sim. de quase 1 hora e meia de podcast aqui falando de uma Sim. coisa que não teve conflito. Não. Pelo contrário, troca Não. de experiência. Isso aí. E a ideia a ideia da série justamente não tô aqui para conflitar ninguém. Não, a proposta não é essa. Todos aqueles que eu consegui conduzir para essa cadeira onde você está agora, eu não vou trazer para conflitar, não vou trazer com essa intenção de tem que impor. Não, eu quero sentar e como foi hoje aqui. Isso é Você saudável, cara. contou para mim a sua história, eu consegui ver os pontos que te incomodaram, o que fez você hoje não fazer mais parte desse meio, entendeu? E você não deixa de ser cristão, você não é menos cristão por causa disso, Sim, sabe? E isso é uma coisa, um estigma, né? Que a gente tem que tirar da cabeça do crente da igreja hoje, do crente vem denominacional, cá. sabe? Ele achar que porque o fulano saiu, o fulano não quer. Ah, não, então é por causa disso o fulano é assim, é assado. Ou então que você falou, é um endemoniado. Não, não. Infelizmente, Gui, hoje, eu falo pra você que eu tenho visto mais endemoniados subindo no púlpito do que fora do púlpito. Eu acredito. Então a gente tem que ter cautela. E justamente a busca vai me levar, eu quero que ela me leve a isso, a essa reflexão, sabe? A entender esse processo do porquê, entendeu? Não houve, sim, não houve perda. Essa é a concepção do Rafael. O Rafael pensa que não houve perda. Você vive a sua fé. Você não deixou de ter fé Não, em de maneira Deus. nenhuma. Você não deixou de crer que Jesus é o único e suficiente Salvador da sua vida. Não vai Só aspirar. que hoje não te faz bem E eu digo, estar dentro sim, de sim, uma sim. igreja. Não é o título que vai me fazer. Não, Não é o título. não. Não O é, título, não é a placa da parede não, não. da E fachada. eu digo mais ainda, cara. Eu acredito que existe possibilidade de eu ainda ser muito mais cristão do que muita gente que tá lá dentro. Sim, Talvez pelas minhas atitudes. Não sou perfeito, cara. Normal, nós somos seres humanos. A gente é sim. falho. A gente é pecador o tempo todo. Achamos o ponto. Você ia entrar no ponto da hipocrisia. Ah, Do sim, que sim, você, sim, sim. da É, linha que você tem é, que hoje que você é. entende o seu pai. A hipocrisia. Porque é muito simples hoje eu estar dentro de uma denominação X, um exemplo, igual eu tinha falado da Assembleia, e eu continuar fazendo as merdas que eu faço hoje, não estando lá. Então, se for para eu fazer, que eu não esteja lá. Sim, Porque não faz sentido eu vincular um título aos meus erros. Até sim, porque também aquilo ali é só um título, cara. sim, Né? A gente precisa da edificação dentro da igreja, a gente precisa ter esse conhecimento lá, a gente precisa ter essas reuniões lá. É uma troca, socialmente dizendo. Né? A gente precisa disso, a gente precisa dessa orientação. Isso é bíblico, tá lá, que a gente tem que ser igreja, tem que estar. Porque senão tem que também, fazer parte do corpo, da comunhão. né? É isso aí. Então, o fato de você estar lá, muitas vezes não é você, você vai por obrigação, você vai porque infelizmente você tem que ir, e aí isso vai te moldando a maneira que você fica hipócrita, cara. Sim. E Você, aí entra essa questão que eu te falei. Eu tenho visto muito mais endemoniados em é cima isso aí. do púlpito
Então, se Que for para fora ser assim, dele. que eu não esteja, entendeu? É Porque eu não vou verdade. conseguir mais chegar, sentar no banco, olhar para o pastor, para o presbítero, para o diácono, para o tesoureiro, para a galera da música que tá lá, que grande parte dos músicos hoje, Brasil, isso eu falo, eu vou ser assim, audacioso, 99% de músicos hoje no Brasil já passaram por alguma Alguma igreja, igreja. É. Em algum momento da em algum vida. momento da vida. Verdade. E são tudo os caras sinistros, Uhum. de bom. Eu sou um deles, não sou sinistro, mas eu tive, então por isso que eu falo que eu vivi isso. É, não, tudo que você tem hoje Então, começou lá. começou lá. Então, isso tudo que é projetado aqui, a gente fala isso tudo é porque tem outras duas salas que eu ponto para lá, né? Pela posição Sim, da câmera, a gente acaba falando. Mas seria muita hipocrisia da minha parte isso, sabe? Falar sim, que, hoje eu tenho isso aqui porque foi esforço do meu trabalho. Foi um contexto histórico para chegar até aqui. sim. Eu não tô falando disso aqui de um ano para cá. Uhum. Tô falando papo de quase 20 anos, né? De ideia, da ideia se transformar, sair, Eu ir pro sempre papel, do papel falei. A ideia do começar. podcast, você que enfiou isso na minha cabeça. Você Mas o que home studio você já. eu sempre quis ter um espaço para ter banda, eu sempre quis ter um espaço para tocar com a minha banda, que eu nunca deu certo, mas eu sempre tenho um espaço para tocar. E as coisas foram acontecendo. A igreja, de certa forma, ela me trouxe essa oportunidade, Sim, né? Ela me trouxe essa oportunidade de conhecer o mundo, de mundo musical. artístico em Musical. si, né? E hoje isso aqui é sonho realizado. Isso aqui está sendo o plus da coisa. Eu acho que é o que eu te falei. Eu tô mais até empolgado com isso aqui do que com o estúdio de gravação em si, Sim, né? E aí o fato de não estar na igreja, eu volto naquilo que eu te falei, hipocrisia. Eu não consigo olhar para o ser humano que está lá, naquela posição, ele ser falho, até mais que eu, e não admitir aquilo, sabe? E você achar que o fato de você estar na liderança de uma igreja em si, de uma comunidade em si, você ser o intocável, você sim. ser o sinistro da coisa. Não, eu sou. Você não é, cara. Você está na posição que Deus te colocou lá. Uhum. Se ele quiser, ele te tira. Tem um conferencista americano que eu gosto muito da literatura que ele produz. Ele chama John Bevere. E ele, ele tem um livro publicado no Brasil pela LAM, Movidos pela Eternidade. E nesse livro ele fala sobre isso. Ele fala justamente sobre essa questão que você falou, da liderança achar que é eu sou. Você não é, Tanto que ele cara. tem uma reflexão que é muito pesada. A Ó, reflexão. ele quer participar. Fala, Zé. Só É. tira a bunda da frente da câmera, Zé, pra não aparecer bunda de gato na frente da câmera. Ele Ô, quer sair, ô, cara. Vou abrir aqui pra ele sair. Vai lá. Vai. Vai lá, vai. Agora você quer deitar? Vai. ele é Fala. do contra, ele é do Gato é contra. bicho diferenciado. É, ele é do contra. Daqui a pouco ele vai pular pra ir pra porta. Vai. E, e ele traz uma reflexão interessante. Nessa reflexão, ele apresenta Jesus no momento do juízo. E quando Jesus chama a liderança denominacional, né, ele chama a pessoa, a primeira pessoa que ele chama de contador. E o cara fala assim: não, mas eu sou pastor. Aí ele chama contador fulano. E o cara: não, mas eu sou pastor. Sou pastor de uma igreja de 1000. Aí ele vira pro cara e fala: então, mas eu não te chamei para isso. Eu te chamei, se você tivesse seguido o chamado, tivesse ido para o escritório tal que ajudou a igreja tal, você não seria pastor de uma igreja de 100 membros. Você teria ajudado mais de 1 milhão de pessoas a me encontrar. Mais de 1 milhão de almas a chegar até mim. De- pela administração. No outro ele chama o cara de pastor e o cara fala, mas eu sou contador, cara, mas eu te chamei para ser pastor. É uma posição que você acha que você tem que ter, não é a que ele Não é quer. aquilo, não é aquilo que você. É. E muitas vezes, quando você está nessa posição de liderança, você quer. A soberba chega. Sim, Porque é eu previsto, sou. porque isso é chamado do ego do ser humano. É, eu sou. O ego do E ser aí vem humano. essa hipocrisia que você fala. A humildade de você saber onde você está, ou até onde você vai chegar com ela, é o que vai fazer o diferencial do ser humano que você é. Verdade. É aí que tá o segredo da coisa. E as pessoas esquecem, cara, que eu vou vestir um terno,
Eu vou botar a melhor gravata, meu melhor terno, meu melhor sapato, meu melhor penteado. Você tá indo pra. Você pode ir de chinela havaiana, meu Você amigo. tá vestindo uma fantasia. Você pode estar de chinela havaiana, você pode Sim. estar de pé rasgado, descalço. Que às vezes aquele irmãozinho que tá lá, passando na rua que do nada entra, ele vai falar que vai tocar muito mais do que você, que tá todo bonitão se Sim. achando lá. Então esse, Que você que se fantasiou. é esse contexto que eu falo pra você, da hipocrisia do ser humano, que foi o que começou a me incomodar demais. E foi ali que eu percebi que eu falei, cara, isso não é meu lugar. Eu não me sinto bem aqui. E aí eu passei a ser o intruso Eu me de senti mim assim. próprio, sabe? Eu Não, me não tem que estar senti aqui. assim. Passei, passei 6 anos nesse sentimento. Eu não conseguia. Eu cheguei aí visitar. Eu entrava e eu olhava e como a gente vive numa cidade pequena, Que é mais complicado ainda as coisas, né? a gente sabe muita informação alheia. Então, às vezes, eu olhava aquela pessoa e falava, eu não acredito que ele está fazendo isso. Então, mas quem é você pra julgar? Sim, também tava errado, mas eu olhava Mas a para gente é aquilo, falho, a Rafael. gente é É aí falho. que a gente tem que entender. E foi aí que É aí que a gente tem que raciocinar a coisa. teve um dia que eu tomei um puxão de É orelha do, discernimento. sim, teve um dia que eu tomei um puxão de orelha do Espírito Santo, que ele olhou, ele virou para mim e eu ouvi em alto e bom tom o Espírito Santo falando comigo assim, então, isso não te incomoda? Isso não te afastou da minha comunhão? Se isso te incomoda tanto, isso ele falando para mim. Eu quero que você se levante agora, você entre de novo e agora você lá dentro faça a diferença. Você lá dentro mostre e conduza para que isso não aconteça mais. O mostrar não é apontar, não é julgar, entendeu? Não é assim. Tem muita gente que fala assim, vai mostrar, vai chegar lá, fala, você. Não. É chegar na pessoa. Não é igual aconteceu uma coisa que te chateou. Sim. Ser repreendido em público, em culto. Não. É chegar na pessoa, irmão, então, aquela situação assim, assim, assim. Você no pessoal, na intimidade, sendo empático com a situação, por mais constrangedora que seja. Eu não acho que é o ideal. Que você, nesse E momento, aí esteja você nessa entra, posição. e aí nessa circunstância você entra no poder de orientação. Sim. É diferente. Foi aí que. É Foi nesse diferente. sentido. Talvez foi um erro da Foi parte nesse dele lá. sentido que eu senti o chamado do Senhor de orientação. Sim. E muitas vezes eu me precipito. Hoje eu estou presbítero. E essa semana mesmo. Eu, né? Essa semana eu troquei uma mensagem com a minha liderança. Não, tem que chamar o fulano, tem que ser o que tá errado, que ele equivocou, que ele passou por cima da ordem. A liderança veio conversar comigo no pessoal e falou, não é assim, calma. Então, Não pode ser desse mas jeito. você já parou pra pensar? É muito doido. Talvez é muito louco que eu vou te falar, mas você já parou pra pensar que talvez era você que tava precisando dessa chamada de atenção? Uhum. Porque eu quis ser muito ortodoxo. É, às vezes era você que estava precisando ser chamado a atenção e para que isso acontecesse veio de uma maneira oposta ao que você Sim, previa. sim. É muito E eu doido, cara. entendi. Eu É, e aí você tem que ter entendi esse discernimento isso de aí. saber como que você vai lidar com isso. Eu Você podia entendi e ter ficado recebi. bravinho. Não, não aceitou o que eu falei Mimimi, disso aqui. Não, mimizento danado. Vou embora, não quero não. mais. Podia ser, mas não é. E aí que entra a maturidade. Sim. Pessoal, profissional, religiosa. E é isso, E cara. é um crescimento, Gui, É uma diário. constância. É uma constância. Sabe por quê? Eu fiquei esses 6 anos, né? Afastado. E aí, no momento da pandemia, eu já estava nessa igreja local que eu estou hoje. A gente teve aquele momento de pandemia. E eu posso estar enganado, mas eu achei que houve um pouco de forçação de barra, sabe? Eu, como da saúde, como pessoa ativa da saúde, assim como você, eu orientei. Falei várias vezes. Gente, é transmissão. E a transmissão é o pastor e mais um só. Ah, mas é muito difícil, cara. A gente E passou aí por um período muito eu complicado, muito comecei a complicado. ver na transmissão aquele galerão indo para a igreja.
Aí eu comecei a ver outras transmissões, além da galera do louvor que tava tocando, do pastor, eu tava vendo que tinha irmãos atrás. Eu falei, gente, tá errado. E aquilo me incomodou. Mas me incomodou e eu fui mimizento. Aí eu me afastei de novo. É. Aquele primeiro momento da pandemia ali, 2020, né? Eu até fiquei doente nessa época, eu me afastei. Fiquei revoltado. Porque eu falei que não era pra fazer, que eu falei que. Me afastei mesmo. Porque contrariaram o que eu tinha dito. Eu acredito. É, eu fiquei revoltadão. Mas aí não. Aí eu fiquei doente, fiquei mal, fiquei internado, né? Comprometido, com comprometimento pulmonar na época. Não fui pro CTI porque Deus não deixou. Porque esse médico queria levar, mas eu teimoso, não fiquei lá. Não, eu Né? tô. Eu tava assim, ó. Normal, né? Eu tô bem. Eu tava nem respirando, mas tô falando que tô bem. Mas graças a Deus eu não precisei ir pro Que CTI. bom. E, Às vezes você não e, e estaria aqui. sim, é. E aí eu recebi uma notícia. Na época, a gente na internado não tinha visitação, Não. era só celular. A minha esposa estava bem abalada com toda a situação que eu estava vivendo. E aí, num dia que eu falando com ela, eu falava com ela o dia inteiro no telefone. Ela falou, não, o pastor ligou para mim chorando, falou que tá orando muito, que ele tá muito preocupado, que você é muito importante. E sabe que é aquilo assim, bate, você fala assim, pô, olha. É o conforto que você tava precisando, né? E assim, eu falei, pô, eu mimizento aqui fazendo graça. É. Mas é tudo no Ah, tempo, Rafael. e Tudo o do povo. jeito que tem que ser, cara. E é isso que eu tô te falando, e assim, é na constância, é você aprendendo dia após As dia. coisas têm que E ser no aqui vai tempo ser, que. e aqui vai ser também. Aqui vai ser, né, nessa questão da a busca vai ser isso aí. Eu quero aprender com vocês. É, eu espero que você consiga chegar nos resultados que você pretende. Quando a gente fez o nosso primeiro episódio do meu projeto, eu falei pra você da questão do roteiro. Sim. E hoje você já lapidou isso na sua cabeça Uhum. e entendeu que não dá pra ser de qualquer jeito. Não. Não dá porque senão fica um negócio muito amplo, muito vago, muito fora do contexto e você não chega a objetivo nenhum. Hoje eu já acho que a gente tá falando demais. É o que eu te falei, eu acho que a gente já tá aqui abordando Ah, temas, tá dentro do contexto sim, sim. mas é porque você pegou um cara que fala tanto quanto você, Não, mas a ideia é essa, entendeu? né? E é o que eu te falei, vou te falar como que foi minha vida. E eu acho que você falou assim, é isso mesmo? Será que é isso mesmo que eu quero? Aí agora eu espero que você vá para casa, a gente vai sentar para ver o que que tem, o que que saiu de material produzido, para a gente lapidar isso tudo aqui. Você vá para casa e peça mais direção ainda, Sim. para acontecer da maneira que tem que ser. Porque você pegou eu aqui que tenho uma história para contar. Talvez você tá achando que a próxima pessoa vai vir e às vezes ela não tem a história para contar que talvez você pretendia. Verdade. Verdade. Você tem que pensar Porque nesse a objetivo. gente não tem, só para vocês entenderem, tá, gente? Não há um assunto prévio. Eu não sentei com ele antes, ele me contou previamente isso. Não, não. Eu Isso aqui descobri foi. tudo agora. Eu É. sentei aqui e ele foi abrindo aqui o coração e a gente foi E falando. o que eu tô te falando com relação a esse seu projeto, que é muito bacana, eu acho legal, você tem que parar para pedir uma direção, para ver se realmente é isso. Talvez você consiga até pessoas da própria igreja, cara, que tem histórias para contar, Sim, que às vezes está dentro desse contexto. Porque, eu quero trazer pessoas que, até, né, talvez ampliando um pouco do que você pretende, né? Quero trazer pessoas que não estão no meio evangélico hoje, mas que já passaram, que já participaram. Vai ter eu que fiquei muito tempo, vai ter aquele que ficou pouco tempo. E aí, como que você vai conduzir isso? Como que sim, as coisas vão acontecer? E aí você, como bom cristão, não estou aqui para te dar conselho, mas estou aqui para tentar te orientar, porque eu vou estar na sala lá. uhum, Eu espero que você já venha preparado. Porque hoje você está com seu amigo aqui na frente. sim. E tá dando E, mais de 1 hora e meia você, de, e de você episódio. veio às cegas, cara. Sim, Você não sabia o que ia sair daqui. sim. Você não fazia ideia. Real, real. Então isso tudo tem que ser muito bem ajustado. Porque você vai estar mexendo com coisas que você não sabe qual vai ser o reflexo amanhã. Você vai estar mexendo na ferida de É, alguém que talvez não estava preparado para estar aqui. é um cuidado que eu tenho que ter. Você tem que É um pedir cuidado. muita direção.
Eu acho super legal, eu acho bacana demais a sua ideia. Não te tiro de cabeça, continua, faça, vai ficar bom pra caramba. Mas você sabe que daqui pra frente a aprovação aumenta. Sim, Você tá sim, mexendo, sim, sim. você tem Vem que o lado estar espiritual você junto. tá preparado, você tem que estar preparado pra isso, cara. Sim, vem o lado espiritual junto. Então é isso. Te desejo. Acho que a gente pode chegar no final, Podemos. encerrar. Você quer Concluindo, mais alguma coisa aí? O episódio é seu, né, meu? concluindo. Eu tô falando igual maluco aqui. Gente, só para vocês não perderem o fio. Quando você chegou em Resende, morou com seu tio no Surubi, depois com a sua tia, e aí foi Isso. trabalhar no Summer. Sim. Onde a gente se conheceu pela primeira vez foi lá no Summer. Sim, aí nem tinha muito contato, né? Não, porque eu Você era era CT e CTI, você eu era era PS. pronto-socorro. É, verdade. E aí a gente reaproxima agora Itatiaia nesse contexto já dessa ideia maluca que você me trouxe aí de estúdio. O estúdio eu sempre quis de podcast. Mas é isso. E nesse tempo todo aí, a gente já tá, estamos contando aí 18 anos. De dois- 19 anos, 2005 para cá. Aham. É, nesse intervalo de tempo, nunca mais. Nunca mais. Nunca mais Nunca mais. visitou, Então, aí nesse frequentou. período em Resende eu tive essa transição ali que eu te falei da catedral ali na descida do Sim. HTTI, mais um pouco. E depois afastei de vez. Aí eu não... Se eu falar pra você que me faz falta, eu tenho muita lembrança boa. Sim. Eu tenho muitas coisas boas pra contar. Porque, e talvez, Rafael, se eu não tivesse passado toda essa experiência da minha pré-adolescência dentro do meio evangélico, com pessoas de caráter, que eu tive essa, eu não sei nem se eu posso dizer que se foi uma, acho que fugiu a palavra agora, esse mérito, sei lá, eu tive essa oportunidade de estar no meio de pessoas boas, né? Sim. Que formaram um pouco do cara que eu sou hoje. Talvez se eu não tivesse vivido ali, às vezes eu não seria quem eu sou hoje, às vezes eu não teria aqui, a gente não estaria aqui conversando. Então, é porque a proposta dele foi essa comigo. É, que assim, é interessante que eu vejo A formação do meu caráter, no eu posso dizer nosso, que foi feita ali, no nosso dia a dia, a gente, né, entendeu? convive junto ali no trabalho, no nosso dia a dia eu vejo que a ética, a moral e o bom costume são, são latentes É, é. na sua estrutura de ser, no seu modo de operar, no seu dia a dia, na sua vida. E a gente sabe que hoje isso está em falta, né, cara? Sim, Hoje a sim. gente tem. E a A gente gente. conhece pessoas que não têm ética, que não Não, têm não. moral, costume então nem se fala. E eu falo assim, cara, você que está na frente de algum trabalho, dentro da sua questão religiosa, e a gente sabe que a igreja, ela faz parte de um meio social, né? Sim. Você cria laços de amizade ali, Uhum. você cria laços de proximidade, você cria laços de companheirismo, você cria laços de conflito também, que é previsto. Nós somos seres humanos, cara. Não é porque eu tô dentro da igreja que eu tenho que gostar da tua cara também, não, cara. Vai ter Sim. momento que eu vou pecar, falar assim, "Pô, o Rafael tá me enchendo o saco hoje." Isso é normal, mas aí é onde você se policia, onde você aprende, onde você tenta amenizar a coisa. Mas aquilo ali é uma família. Cria-se família, casamentos, amizade de filho, né? E toda família tem seus conflitos. Tem, cara. Não Né? tem família perfeita. Não. Não tem família perfeita. Então, se tratando de um relacionamento a dois já é complicado, você imagina uma comunidade com várias pessoas, que tem várias famílias e que no final quer tornar-se uma só, que é a família em Cristo. E essa eu acho que é a mais complexa. Então, eu acho assim, você que está na frente, e a gente está caminhando para um mundo muito difícil, Muito. uma realidade muito A gente complexa. Você tá tem vendo filha aí como. A com gente tá 11 vendo. anos, É, as, mesma no- idade da minha. as nossas filhas. A gente tá vendo a dificuldade que tá sendo a gente E criar hoje hoje. eu olho para trás, eu agradeço todo o período que eu estive lá. Hoje não me representa mais, mas nem por isso eu deixo de acreditar. Sim. Eu só não quero estar ali atuante. Então eu vejo assim, quem está na igreja hoje, na frente de trabalho, ou você dá uma atenção muito grande, no geral para todos, mas que se pega esse jovem, cara, para formar esse caráter dele, para fazer ele ser
uma pessoa lá na frente íntegra, mesmo que ela não Sim. esteja mais. Suponhamos que amanhã suas duas filhas falam, não quero estar mais na igreja. Você vai entrar em oração, pedindo para Deus dar o direcionamento para você, pedindo para te dizer o que vai ser feito. Não vai deixar de ser suas filhas, mas você vai Não. deitar sua cabeça no travesseiro e falar assim: eu ensinei o caminho. Sim, sim, sim. Eu tenho total consciência disso. Eu ensinei o Que essa caminho. Você e a possibilidade sua esposa. existe. Essa possibilidade Existe, existe. e ela é muito mais próxima do que você imagina. Sim, essa possibilidade. O mundo que vivemos hoje, essa possibilidade existe. Mas é isso que você falou. Por enquanto você Eu ainda tem o tenho a domínio. consciência de que eu ensino o caminho que elas devem andar. E eu tenho aí. consciência que a salvação é individual. Sim, Lá na frente, elas vão escolher. sim. E Mas a que gente sabe, cara, que o caminho, esse caminho é um caminho difícil. demais da É o que você conta. estava me falando agora aqui. Demais, Eu tenho que me demais. preparar, porque eu Demais. sei que eu estou mexendo, eu estou indo aonde ninguém quer ir. É. E não é só o lado emocional, psicológico, é o lado espiritual. Você da tá coisa. entrando numa seara aqui que você pode trazer um Caraca, cara. Seara, Olha que porra, bonito que eu falei assembleiano agora, hein? mesmo, mano. Caraca. Você vai entrar numa seara aí, se de fato eu posso usar esse nome, e você vai trazer a pessoa aqui que corre o grande risco, ou talvez um grande benefício dela converter novamente na sua frente. Sim, sim. Já parou pra pensar De nisso? acontecer a cura daquela ferida Sim. nesse Você já parou pra processo. pensar nisso? Já. E você Já. tá preparado Apesar de pra não isso? ser a intenção, cara, eu busco. Eu estou preparado, eu não sei. Quem me A prepara gente tá é o preparado Espírito pra Santo. nada, cara. A É o gente nunca Espírito tá Santo. preparado. Também não me sinto, Eu mas o acho. Espírito Santo Não, conduz. eu acho que a gente nunca tá preparado pra nada que a gente faça nessa Nada. vida. Por mais que você busque conhecimento, por mais que você queira, por mais que você entenda, por mais que você ache que você é o. Você nunca tá. Ó, tem um que tá fugindo da gente. O Del. Tá fugindo da gente. Eu quero muito. Eu quero que ele venha. Se a gente conseguir trazer, que a gente sabe que Fala ele pra vai câmera ser. lá, Fábio. Vou falar aqui, ô Wendel. É você mesmo. Ele vai vir, não. Você tá fugindo da gente. Ele não vai O dia vir. que a gente te amarrar, a gente vai trazer você aqui, ó. Não tá Vamos vindo. gravar os dois de uma vez. Não O tá. podcast 144 e Meta 2 Leandro. O Del é um amigo muito querido. A gente passou um período muito igual. A gente trabalhou junto na UPA, depois a gente, né, o mundo fez assim com a gente, e hoje a gente tá assim, reencontrou de novo. E ele tem uma história também tão marcante quanto a sua nessa questão, também Assembleia, igual Eu você. falei pra você que eu acho que quando você E, parasse e pra ouvir, assim, você ia só que assustar um pouco. diferente de você, que vem num viés mais amistoso, o Del, até conversando no dia a dia no plantão, ele é muito conflituoso. Não comigo, não de chegar e querer debater, não, mas ele é conflituoso com as questões dele. Entendeu? Então eu sei que vai ser interessante sentar, entendeu? Para botar os pontos dele, as ideias, entender a história dele junto com ele e buscar distrair dele o máximo para que eu possa compreender aquilo e levar aquilo mais uma vez, que a Essa intenção é busca que essa. você. Eu fiquei até feliz de você usar o nome, confesso. Porque foi um nome que surgiu na minha cabeça tão simples que eu falei, Sim. não vai dar em nada não. Mas Não, eu me lembro quando você falou assim, pô, me ajuda a buscar um nome. O que eu te respondi? abu. Não, mas não foi nem isso antes. Eu não sei se você lembra. Eu falei assim aqui, mas não é eu que tenho que dar esse nome, não, cara. Sim, você falou. Não sou eu que tenho que te dar esse nome, não. Ih, Você vai pra tava igreja, tendo umas ideias você muito pede doidas. sua oração pra Orar, Deus você lá, falou. e ele vai te dar esse nome, não sou eu, não, ué. Mas aí talvez ele veio assim, cara. E esse nome surgiu do nada. E, cara, eu acho que é legal. Não é do E nada. Não existe não, coincidência. não, na Existe a minha... ação do Espírito Santo. então, pode ser. E aí você, através desse nome agora, você vai buscar Sim. o objetivo, até com essa experiência que a gente está tendo hoje. Uma coisa que eu aprendi, e é real, a gente se afasta, né? Como o termo que a gente usa, né? A gente desviado, a gente se Desvia, afasta. A gente sai. Desencapetado. Mas o Espírito Santo não deixa. Uma vez que você está marcado, Eu assim, cara. gente, só para não entrar em debate desnecessário, não estou falando de uma vez salvo, salvo para sempre. Não é Mas uma isso. vez que você está marcado por Cristo,
a ação do Espírito é latente. Ele vai sempre estar ali próximo, ele vai sempre te guiar nas suas escolhas, se você permitir, é claro, né? Porque nós temos o livre-arbítrio. Então é tudo naquilo que a gente deixa ele agir, né? Ele não impõe nada a gente. Deus não obriga você a nada. Entendeu? Mas você permite, e você tem essa latência. Você se permite ser usado, nem que seja de forma indireta, mas se permite. E para mim, você ter trago o nome e ele casar com toda a ideia que veio, que Deus botou na minha cabeça, é justamente isso. É o Espírito Santo te usando para me ajudar a entender esse processo. Pode Entendeu? ser. Acredito que sim. Só nessa transformação de evoluir o que eu fazia. Né? Meu irmão teve aqui agora há pouco te contando. Eu gravava assim, ó, no celular o podcast. O primeiro episódio, se você abrir lá e ouvir, é chiado, é Eu sigo, passarinho. mas eu não. Eu tava na padaria. Eu peguei o coisa e fiz assim, né, encostado na parede da padaria, assim, tomando um café. Então, E, mas isso tem quanto tempo? Eu não ouvi. janeiro, Eu não vou janeiro de ser, 2023. eu Eu não vou ser, olhei hoje isso. eu não vou ser mentiroso pra você, porque eu sigo o seu canal do Uhum. Spotify, mas eu não ouvi todos. E eu também não ouço todos, tá? Sim, Eu dou uma passada lá de ouvido. Trouxe aquele outro pra mim que eu editei pra você, que foi da reunião lá da igreja, né? sim, da Eclésia. É, que eu editei ele pra você, tentei melhorar o áudio dentro da qualidade que tava e falei pra você não trazer esse tipo de áudio pra mim mais, porque não dá. Isso me deu um trabalho miserável. Mas ficou E bom. não, ficou. E aí, cara, quando você olha lá atrás, o primeiro que você gravou, caminhando sozinho, aí eu entro na cena junto contigo. Eu não sei te dizer por quê. Eu não sei te dizer. Você sabe que eu sou chato. Você Uhum. sabe que eu reluto certas coisas. Você sabe que eu falo não pra tudo. Sim, Eu sou o cara do não. Tu vem falar pra mim é não. Porque eu já falei tanto sim na minha vida que eu só me estrepei. Então hoje quando eu digo não é uma forma de defesa. sim. E você, miserável que é, você insistiu no não. Você não queria saber o porquê do não. Você não queria o não. Você não aceitou aquele não. E aí você consegue me persuadir de certa forma, ao ponto de entender que se você não entra também, cara, talvez a gente conversou isso no bastidor, né? Uhum. Talvez eu não estaria fazendo. E no último processo da coisa, nos últimos meses, o negócio foi muito mais intenso. Sim, A gente conversou também no outro episódio. Compra isso, compra aquilo, faz isso, naquela confusão e arruma. Então, quando você, lá em 2023, você grava o primeiro, você não imaginaria que chegava aqui. que Porque estaria você aqui. também foi outro que relutou muito a fazer isso. Sim, Rafael, você tem que mostrar a cara. sim. Não, eu não gosto. Não, 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 tem vergonha. Não, mas não é tão difícil. É difícil. Demais. É. Difícil demais. Então, quando chega nesse patamar que nós estamos hoje, ainda amador, com 3 câmeras que todo mundo consegue nos ver bem, com uma qualidade de áudio boa, eu acho que tinha que ter plantado aquela semente lá mesmo. E hoje eu acho que você vai atingir muito além disso que você pretende. Amém. E por isso que eu te falo, prepara. Porque se já tá esquisito agora, com a pouca estrutura que nós temos para mostrar, você tá feliz, satisfeito, motivado. Eu também, a gente consegue ter essa troca aqui, apesar de ser uma rasgação de seda danada, Uhum. né? Eu acho que a gente tá dando a mão um pro outro e vamos embora caminhar junto, fazer nossa ideia, botar isso para acontecer. Sim, Se de tudo não der nada, a gente deixa um legado pros nossos filhos, pra sim. nossa família, pros nossos amigos. Que daqui não sei quantos anos a pessoa fala, ah, que maneiro que os caras fizeram. E você tá num viés ainda muito pior, mais complexo. É. Porque a probabilidade de no meio desse caminho as coisas derem uma desandada é muito grande. E eu tenho aquele problema, né? Eu não consigo, justamente por conta da hipocrisia. É. Se, Você é o eu- tipo do se eu cara que você tenho, não consegue é, fazer. se eu tenho alguma coisa que não tá Bloqueando. legal, não tá legal, eu paro. Eu paro, É, eu mas espero aquilo aí, meu se amigo. consertar. Mas aí, às vezes, esse seu parado problema que você vive, ou que tá vivendo, ou que ele apareceu, ele pode perdurar por muito tempo. Né?
Então, assim, isso aqui é um trabalho, cara, pra você. Você mexeu no vespeiro aí, que saiu o primeiro que fui eu, mas quantos outros ainda vão sair? Então, assim, vai ser bom pra caramba. Vai. Te desejo muita sorte nessa caminhada. Eu acho que foi um episódio maior aí que nós vamos ter. Sim, sim, sim. Não, e vamos botar. Grande que tiver, vai aparecer lá. E, cara, conta comigo. Espero que você tenha. Vamos finalizar, que nós não vamos ficar falando aqui o resto do dia. Sim. Conta comigo Gente, se precisar. sempre. Espero que você tenha Sempre. Pode ter gostado aí certeza que eu vou mandar do mensagem, pouquinho da vou minha ligar, história. a gente conversa, é muito engraçado. Eu e ele, a gente conversa ao mesmo tempo no Instagram, no direct, no WhatsApp e no Telegram. A conversa vai migrando de. E tudo conversa diferente. A gente consegue diferenciar aqui, a gente fala de uma coisa aqui de outra aqui de outra. É muito engraçado. Mas é parceria, cara. Então, Sim, assim, seja bem-vindo. Eu que eu te falei, a porta tá aberta aqui. O episódio é seu. O estúdio é meu, né? Mas eu acho que talvez pro meu projeto dar certo, eu tenho que abrir a porta para você. E talvez é assim que tem que ser. sim, pro meu projeto dar certo, eu tive que te persuadir. Então, assim, tá muito linkado. E foi na hora Tá, certa, foi no momento foi, certo. foi. E a porta aberta para você sempre. Seja bem-vindo. É, Espero que foi você tudo tenha no conhecido. tempo, É, foi tudo tudo no no tempo, tempo. tudo no tempo. Espero que você tenha conhecido um pouquinho mais de mim aí. Sim, uma da história que eu não E conhecia. as pessoas que ouvirem aí, que vai olhar para mim e falar, nada é possível. Esse é o Guilherme que todo mundo conhece. Sim, E para eu chegar aqui e falar isso tudo, cara, é porque tinha que ser assim. Tinha que sim. ser você. Tem muita gente que conhece, sabe que eu fui do meio, mas não sabe a intensidade que foi a coisa, Uhum. sabe? Não sabe a intensidade. Mas foi necessário pro meu caráter hoje, eu acho. Sim, 100%. 100%. Para a estrutura que você tem hoje, porque você é de pessoa, porque você é de profissional, na sua excelência profissional, porque você é de pai para Lara, toda essa vivência que você teve no meio te fez ser o que você É, é. eu acho que é isso. E cara, fico muito feliz, fico grato por você ter aceitado sentar, apesar da gente já ter discutido essa questão de jogar um em cima do outro na hora de publicar. É, eu te Por isso, falei. gente, isso vai demorar um pouco para sair, tá? Não vai sair agora. Vocês vão ver, às vezes, eu postando alguma coisa nas redes sociais, mas o episódio vai demorar um pouquinho. Eu acho que você tinha que chamar outra pessoa. Pra não ficar Não, maçante. eu só não vou falar pra gente gravar um outro hoje, porque já são. Tá avançada a hora aqui, eu tenho que ir É, pra casa. não, tá certo. E muito obrigado, cara, Valeu. pela oportunidade de te ouvir, de conhecer um pouco mais do meu amigo e parceiro. Que a gente tem que ter fortalecido o nosso laço de amizade Eu cada acho que dia é mais, né? isso. Sim. Com essa questão do trabalho em conjunto aqui. E por incrível que pareça, muitas vezes a gente acha que trabalhar junto muito tempo vai gerar conflito. Não. Depende. Pra gente tá ficando, eu pelo menos na minha opinião, É. o meu lado de olhar, tá ficando mais fácil. A gente tá se entendendo cada vez melhor. Que eu já consigo, Isso é, ele já consegue prever o que eu tô pensando e eu mais ou menos a ideia dele. é a permissão, né? Sim, É você permitir entrar no trabalho do outro. sim. Porque se eu fosse. É igual eu falo pra você, eu sou o cara do não. O mundo sabe, fala, você é rabugento, você é chato, tudo você fala não. Mas realmente é isso. Então, quando eu falo não, é uma forma de defesa. Quando eu permito, aí as coisas funcionam. E é o que tá acontecendo agora. Obrigado por me permitir. Cara, mais uma Tamo vez, junto. Obrigado mais uma tá? vez também. Um prazer ter gravado o primeiro episódio. Não sei se é o primeiro que vai ser publicado, mas é o primeiro gravado É. da série A Busca. E tenho certeza que toda essa história que você me contou vai fazer diferença não só Eu na minha acredito vida, que sim. mas na vida de terceiros, porque eu vou levar isso pra frente e vou levar isso de modo que isso opere diferente. É, Pelo as menos pessoas, aonde eu tenho poder de operar as pessoas diferente. precisam olhar diferente, Sim. né, ter um olhar diferenciado. Não olhar aquele ali que já teve uma história como um desviado, né, que a gente usou Uhum. aqui, como um afastado. Não, mas como um ser humano que talvez ele é melhor até do que você. Sim. Então esse que é o grande problema. Sim. Beleza?
Vamos estender, não. Agora Gente. fala aí, ó, pro pessoal seguir canal. Sei que é bom mesmo. Que a gente tá nesse negócio de prosa, conversa, conversa, conversa e não pediu pra ninguém. Gente, Não vou publicar no meu, né? Isso aí vai ser exclusivo seu. é. Você marca lá o estúdio se você quiser, Sim, não, com certeza. entendeu? No Com mais, certeza. o. Mantém, por favor, a vinhetinha no final, tá? Não, a gente vai, Editado. vamos criar outra. Vamos criar Editada por Guilherme Carvalho, um negócio Estúdio mais 44. profissa lá. Vamos botar Gente, foi um Gente, prazer estar aqui, tá? Com meu amigo. Siga, compartilhe, envie para algum amigo que você conheça, que você acha que vai ser interessante para ele ouvir esse papo de hoje aqui, tá? Estamos aí, ó, Spotify, Deezer, Amazon Music, tá? E YouTube. Temos 4 redes sociais aí com canal à vontade, tá? é só escolher. Instagram, Estúdio 144, com Estúdio 144, tudo É junto. pobre, é estúdio, É não é S, português, não é inglês não. não é S Tá? mudo, não. Guilherme Carvalho, tá lá no Instagram, tá? Rafael, Rafael de Paula, só seguir nós lá. Muito obrigado mais uma vez. Valeu, Deus gente. abençoe a todos. Graça e paz. O que você esperava? Pô, ficou muito melhor do que eu esperava. Cara, muito bom mesmo. Pô, deu até vontade de conhecer sua mãe. Só. Um dia eu um dia, quando eles vierem por aqui, você me dá um toque, que eu vou vir aí. Você Tudo me tem chegou, seu você falou, minha mãe sabe, minha mãe vai, ih, tem que Tudo tem conhecer. seu tempo, meu cara. Deixa eu queria, pois a gente, essa semana se der, eu apareço aí de novo. Essa semana como é que você tá? Esse podcast é uma produção Estúdio 144.